Revista Espírita. Abril de 1858. Título: O Espiritismo entre os Druidas, há cerca de 10 anos. Sob o título La Vue Neuf 26. Publicou o Sr. Edouard Fournier, no CIE, uma série de artigos tão notáveis do ponto de vista da erudição, quanto interessantes por suas relações históricas, passando em revista todas as invenções e descobertas modernas. Prova o autor que se o nosso século tem o mérito da aplicação e do desenvolvimento, não tem, pelo menos para a maioria delas, o da prioridade. A época em que o Sr. Edouard Fournier escrevia esses eruditos folhetins, não se cogitava ainda de espíritos. Sem o que não teria deixado de nos mostrar que tudo quanto se passa hoje é apenas uma repetição do que os antigos sabiam muito bem, e talvez melhor que nós, e o lastimamos por nossa conta, porque as suas profundas investigações ter-lhe-iam permitido esquadrinhar a antiguidade mística, como perscrutou a antiguidade industrial, e fazemos votos porque suas laboriosas pesquisas sejam dirigidas um dia para esse lado. Quanto a nós, não nos deixam nossas observações pessoais nenhuma dúvida sobre a antiguidade e a universalidade da doutrina que os espíritos nos ensinam. Essa coincidência entre o que nos dizem hoje e as crenças dos tempos mais remotos é um fato significativo da mais alta importância. Fermos noter, entretanto, que, se por toda parte encontramos traços da doutrina espírita, em parte alguma a vemos completa. Tudo indica ter sido reservado à nossa época, coordenar esses fragmentos esparsos entre todos os povos, a fim de chegar-se à unidade de princípio através de um conjunto mais completo e, sobretudo, mais geral de manifestações, que dariam razão ao autor do artigo que citamos mais acima, a propósito do período psicológico no qual a humanidade parece estar entrando, quase por toda parte. A ignorância e os preconceitos desfiguraram essa doutrina, cujos princípios fundamentais se misturam às práticas supersticiosas de todos os tempos, exploradas para abafar a razão. Todavia, sob esse amontoado de absurdos, germinam as mais sublimes ideias, como sementes preciosas ocultas sob as sarças, não esperando senão a luz vivificante do sol para se desenvolverem. Mais universalmente esclarecida, nossa geração afasta as sarças, tal limpeza de terreno. Porém, não pode ser feita sem transição. Deixemos, pois, as boas sementes o tempo de se desenvolverem e, as más ervas, o de desaparecerem. A doutrina druídica Alforígenes, um curioso exemplo do que acabamos de dizer. Essa doutrina, de que não conhecemos bem senão as práticas exteriores, eleva-se, sob certos aspectos, até as mais sublimes verdades. Mas essas verdades eram apenas para os iniciados. Terrificado pelos sacrifícios sangrentos, o povo colhia com santo respeito o visgo sagrado do carvalho, e via apenas a fantasmagoria. Poderemos julgá-lo pela seguinte citação, extraída de um documento tão precioso quão desconhecido, e que lança uma luz inteiramente nova sobre a teologia de nossos ancestrais. Entregamos à reflexão de nossos leitores um texto céltico, há pouco publicado, cujo aparecimento causou uma certa emoção no mundo culto. É impossível saber-se ao certo o seu autor, nem mesmo a que século remonta. Mas o que é incontestável é que pertence à tradição dos bardos da Gália, e essa origem é suficiente para conferir-lhe um valor de primeira ordem. Sabe-se, com efeito, que ainda em nossos dias a Gália se constitui no mais fiel abrigo da nacionalidade gaulesa que, entre nós, experimentou tão profundas modificações, apenas abordada de leve pela dominação romana, que o nela, sei, deteve por pouco tempo e fracamente, preservada da invasão dos bárbaros pela energia de seus habitantes e pelas dificuldades de seu território. Submetida mais tarde à dinastia normanda que, todavia, teve que lhe conceder um certo grau de independência, o nome de Gales, Gália, que sempre ostentou. É um traço distintivo, pelo qual se liga, sem descontinuidade, ao período antigo. A língua Quinique 27, outrora falada em toda a parte setentrional da Gália, jamais deixou de ser usada, e muitos costumes são igualmente gauleses. De todas as influências estranhas, a única que triunfou completamente foi o cristianismo, mas não o conseguiu sem muitas dificuldades, relativamente à supremacia da Igreja Romana, da qual a reforma do século XVI não fez que determinar-lhe a queda. Desde longo tempo preparada, nessas regiões cheias de um sentimento indefectível, de independência, pode-se mesmo dizer que os druidas, convertendo-se inteiramente ao cristianismo, não se extinguiram totalmente na Gália, como em nossa Bretanha e em outras regiões de sangue gaulês. Como consequência imediata, tiveram uma sociedade muito solidamente constituída, dedicada em aparência sobretudo ao culto da poesia nacional, mas que,
sob o manto poético, conservou com notável fidelidade a herança intelectual da antiga Gália. É a sociedade bárdica da Gália que, após ter se mantido como sociedade secreta, durante toda a Idade Média, por uma transmissão oral, de seus monumentos literários e de sua doutrina, a imitação da prática dos druidas, decidiu, por volta dos séculos XVI e XVII, confiar à escrita as partes mais essenciais dessa herança. Desse fundamento, cuja autenticidade é atestada por uma cadeia tradicional ininterrupta, procede o texto de que falamos. E o seu valor, dadas essas circunstâncias, não depende, como se vê, nem da mão que teve o mérito de o escrever, nem da época em que sua redação pôde adquirir sua última forma. O que nele transpira acima do tudo é o espírito dos bardos da Idade Média, eles mesmos os últimos discípulos dessa corporação sábia e religiosa, que, sob o nome de druidas, dominou a Gália durante o primeiro período de sua história, mais ou menos do mesmo modo que o fez o clero latino na Idade Média. Mesmo que estivéssemos privados de toda a luz sobre a origem do texto de que se trata, estaríamos claramente no caminho certo, tendo em vista a sua concordância com os ensinamentos que os autores gregos e latinos nos deixaram, relativamente à doutrina religiosa dos druidas. Constitui-se esse acordo de pontos de solidariedade, que não permitem nenhuma dúvida, porque se apoiam em razões tiradas da própria substância de tais escritos. E a solidariedade, assim demonstrada pelos escritos capitais, os únicos de que nos falaram os antigos, estende-se naturalmente aos desenvolvimentos secundários. Com efeito, esses desenvolvimentos, penetrados do mesmo espírito, derivam necessariamente da mesma fonte, fazem corpo com o fundo, e não podem explicar-se senão por ele. E ao mesmo tempo em que remontam, por uma origem tão lógica, aos depositários primitivos da religião druídica, é impossível assinalar-lhes algum outro ponto de partida, porque fora da influência druídica, a região de onde provém só conheceu a influência cristã, totalmente estranha a tais doutrinas. Os desenvolvimentos contidos nas tríades estão de tal modo fora do cristianismo, que as raras influências cristãs, que resvalam aqui e ali em seu conjunto, distinguem-se do fundo primitivo logo à primeira vista. Essas emanações, oriundas, ingenuamente, da consciência dos bardos cristãos, bem podiam, se assim podemos dizer, intercalar-se nos interstícios da tradição, mas nela não puderam fundir-se. A análise do texto é, pois, tão simples quanto rigorosa, visto que pode reduzir-se a pôr de lado tudo o que traz o sinete do cristianismo, e, uma vez operada a triagem, considerar como de origem druídica tudo quanto fica visivelmente caracterizado por uma religião diferente da do Evangelho e dos concílios. Assim, para citar apenas o essencial, e partindo do princípio tão conhecido, de que o dogma da caridade em Deus e no homem é tão especial ao cristianismo, quanto o é o da transmigração das almas ao antigo druidismo, um certo número de tríades, nas quais respiram o espírito de amor jamais conhecido na Gália primitiva, traem-se imediatamente como marcas de um caráter comparativamente moderno, enquanto que as outras, animadas por um sopro totalmente diferente, deixam ver ainda melhor o selo da alta antiguidade, que as distingue. Enfim, não é inútil observar que a própria forma do ensinamento contido nas tríades é de origem druídica. Sabe-se que os druidas tinham uma predileção particular pelo número 3, e o empregavam de modo especial, como nulo mostra a maioria dos monumentos gauleses, para a transmissão de suas lições que, mediante essa forma precisa, gravavam-se mais facilmente na memória. Diógenes Laércio conservou no uso uma dessas tríades que resume sucintamente o conjunto dos deveres do homem para com a divindade, para com seus semelhantes e para consigo mesmo: honrar os seres superiores, não cometer injustiça e cultivar, em si, a virtude viril. A literatura dos bardos propagou, até nós, uma multidão de aforismos do mesmo gênero, interessando a todos os ramos do saber humano: ciência, história, moral, direito, poesia, não os há mais interessantes, nem mais próprios a inspirar grandes reflexões, do que aqueles que publicamos aqui, segundo a tradução que foi feita pelo Sr. Adolf Pichter. Dessa série de tríades, as 11 primeiras são consagradas à exposição dos atributos característicos da divindade. É nessa seção que as influências cristãs, como era fácil de prever, tiveram mais ação. Se não se pode negar ao druidismo o conhecimento do princípio da unidade de Deus, é possível que, em consequência de sua predileção pelo número ternário, tivesse concebido vagamente alguma coisa da Divina Trindade. Todavia, é incontestável que o que completa essa elevada concepção teológica, qual seja, a distinção das pessoas e particularmente da terceira, pôde permanecer perfeitamente estranho a essa antiga religião.
Tudo leva a crer que os seus sectários estavam muito mais preocupados em estabelecer a liberdade do homem do que em instituir a caridade. E foi mesmo em consequência dessa falsa posição de seu ponto de partida que ela pereceu. Também parece lógico associar a uma influência cristã, mais ou menos determinada, todo esse começo particularmente, a partir da quinta tríade. Em seguida aos princípios gerais relativos à natureza de Deus, passa o texto a expor a constituição do Universal. O conjunto dessa constituição é formulado superiormente em 3 tríades que, ao mostrarem os seres particulares em uma ordem absolutamente diferente da de Deus, completam a ideia que se deve formar do ser único e imutável. SLB fórmulas mais explícitas, essas tríades não fazem, afinal, senão reproduzir o que já se sabia, pelo testemunho dos antigos, da doutrina da transmigração das almas, passando alternativamente da vida à morte e da morte à vida. Podese considerá-los como o comentário de um célebre verso da Frasali, no qual o poeta exclama, dirigindo-se aos sacerdotes da Gália, que, se aquilo que ensinam é verdade, a morte é apenas o meio de uma longa vida langue vita mors medii est Deus, e o universo 1. Há 3 unidades primitivas, e, de cada uma delas, não poderia existir senão um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade, isto é, o ponto onde se encontra o equilíbrio de toda oposição. 2. 3 coisas procedem das 3 unidades primitivas. Toda vida. Torobem e todo poder. 3. Deus é necessariamente 3 coisas, a saber, a maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder. E não poderia haver uma maior parte de cada coisa. 4. 3 coisas que Deus não pode deixar de ser, o que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito, e o que deve realizar o bem perfeito. 5. 3 garantias do que Deus faz. E fará seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito, porquanto nada há que não possa ser efetuado, que não possa tornar-se verdadeiro, e que não possa ser desejado, por um atributo. 6. 3 fins principais da obra de Deus, como Criador de todas as coisas, diminuir o mal, reforçar o bem, e pôr em evidência toda a diferença, de modo que se possa saber o que deve ser, ou, ao contrário, o que não deve ser. 7. 3 coisas que Deus não pode deixar de conceder, o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário, e o que há de mais belo, para cada coisa. 8. 3. Poderes da existência, não poder ser de outro modo, não ser necessariamente outro, e não poder ser melhor, pela concepção. E é nisso que está a perfeição de todas as coisas. 9. 3 coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, a suprema inteligência e o supremo amor de Deus. 10. As 3 grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita, poder perfeito. 11. 3 causas originais dos seres vivos: o amor divino, de acordo com a suprema inteligência, a sabedoria suprema, pelo conhecimento perfeito de todos os meios, e o poder divino, de acordo com a vontade, o amor e a sabedoria de Deus. Os 3 círculos 12. Há 3 círculos de existência. O círculo da região, vazia Selgã, onde, exceto Deus, não há nada vivo, nem morto, e nenhum ser que Deus não possa atravessar. O círculo da migração Abrede, onde todo ser animado procede da morte. E o homem o atravessou. E o círculo da felicidade Gwynfade, onde todo ser animado procede da vida. E o homem o atravessará no céu. 13. 3 estados sucessivos dos seres animados. O estado de descida, no abismo, Aminofim. O estado de liberdade na humanidade. E o estado de felicidade no céu. 14. 3 fases necessárias de toda existência em relação à vida: o começo em Anofim, a transmigração em Abrede, a plenitude em Gwynfide. E sem essas 3 coisas nada pode existir, exceto Deus. Em resumo, sobre esse ponto capital da teologia cristã, assim como Deus, em seu poder criador, tira as almas do nada. As tríades não se pronunciam de maneira precisa depois do Terim, revelado Deus em sua esfera eterna e inacessível, elas mostram simplesmente as almas originando-se nas camadas mais profundas do universo, no abismo, Aminofim. Daí passam para o círculo das migrações Abred, onde seu destino é determinado, através de uma série de existências, conforme o bom ou mau uso que hajam feito de sua liberdade. E por fim, elevam-se ao círculo supremo Gwynfide, onde as migrações cessam, onde não mais se morre, e onde a vida transcorre em completa felicidade, em tudo conservando sua atividade perpétua, e a plena consciência de sua individualidade.
Seria preciso, com efeito, que o druidismo caísse no erro das teologias orientais, que levam o homem a ser finalmente absorvido no seio imutável da divindade. Porquanto, ao contrário, distingue um círculo especial, o círculo do vazio, ou, do infinito, Seugan, que forma o privilégio incomunicável do Ser Supremo, e no qual nenhum ser, seja qual for o seu grau de santidade, jamais poderá penetrar. É o ponto mais elevado da religião, visto marcar o limite fixado ao progresso das criaturas, ou Tracal. Mais característico dessa teologia, se bem seja um traço puramente negativo, consiste na ausência de um círculo particular, tal qual o Tártaro da antiguidade pagã, destinado à punição sem fim das almas criminosas. Entre os druidas, o inferno propriamente dito não existe. A seus olhos, a distribuição dos castigos efetua-se no círculo das migrações pelo comprometimento das almas em condições de existência mais ou menos infelizes, onde, sempre, senhoras de sua liberdade, expiam suas faltas pelo sofrimento e se predispõem, pela reforma de seus vícios, a um futuro melhor. Em certos casos, pode mesmo acontecer que as almas retrogradem até aquela região do Anofim, onde se originam, e a qual quase não se pode dar outro significado senão o da animalidade. Por esse lado perigoso, a retrogradação que nada justifica, visto que a diversidade das condições de existência no círculo da humanidade é perfeitamente suficiente à penalidade de todos os graus. O druidismo teria, então, chegado a resvalar até a metempsicose. Mas esse extremo deplorável, ao qual não conduz nenhuma necessidade da doutrina do desenvolvimento das almas, pela vida das migrações, como se verá pela série de tríades relativas ao regime do círculo de Abrede, parece ter ocupado, no sistema da religião, apenas um lugar secundário, salvo algumas obscuridades, que talvez resultem de uma língua cujas sutilezas metafísicas não nos são ainda bem conhecidas. As declarações das tríades relativas às condições inerentes ao círculo de Abrede espargem as mais vivas luzes sobre o conjunto da religião druídica. Respira-se aí um sopro de superior originalidade. O mistério que oferece à nossa inteligência o espetáculo de nossa existência atual, adquire nela uma feição singular, que não se encontra em parte alguma. Der-se aqui um grande véu rompendo-se antes e depois da vida permaite e alma, navegar de repente com uma força inesperada, através de uma extensão indefinida, de que ela própria jamais suspeitou, em virtude de seu encarceramento, entre as espessas portas do nascimento e da morte. Seja qual for o julgamento a que cheguemos, quanto à verdade dessa doutrina, não podemos deixar de convir que é poderosa, refletindo sobre o efeito que esses princípios inevitavelmente deviam produzir sobre as almas ingênuas, sua origem e seu destino. É fácil dar-se conta da imensa influência que os druidas haviam naturalmente adquirido sobre o espírito de nossos antepassados. Em meio às trevas da antiguidade, esses ministros sagrados não podiam deixar de aparecer, aos olhos das populações, como os reveladores do céu e da terra. Eis o texto notável de que se trata. Círculo de Abre de 15, 3 coisas necessárias. No círculo de Abrede, o menor grau possível de toda a vida, e daí, o seu começo, a matéria de todas as coisas, e daí, o crescimento progressivo, que só se realiza no estado de necessidade, e a formação de todas as coisas da morte, e daí, a debilidade das existências. 16. 3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente pela justiça de Deus. O socorro de Deus, em Abrede, porque sem isso, ninguém poderia conhecer coisa alguma. O privilégio de participar do amor de Deus, e o acordo com Deus quanto à realização pelo poder de Deus, enquanto for justo e misericordioso. 17. 3 causas da necessidade do círculo de Abrede: o desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas, e o desenvolvimento da força moral para superar todo contrário, e citrar o espírito mau, e para libertar-se de drogue, o mal. Sem essa transição de cada estado de vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. 18. 3 calamidades primitivas de Abrede: a necessidade, a ausência de memória e a morte. 19. 3 condições necessárias para chegar-se à plenitude da ciência. Transmigrar em Abrede. Transmigrar em Gwynfidei e recordar-se de todas as coisas passadas, até em Anofim. 23 coisas indispensáveis no círculo de Abrede: a transgressão da lei, visto não poder ser de outro modo, a liberação pela morte anti-drogue e citral, o crescimento da vida e do bem, pelo afastamento de drogue na liberação da morte, e isso pelo amor de Deus, que abrange todas as coisas. 21. 3 meios eficazes de Deus,
em Abred para dominar Drogue e Citral, e superar sua oposição em relação ao círculo de Gwynfidei, a necessidade, a perda da memória e a morte. 22.3. Coisas são primitivamente contemporâneas. O homem, a liberdade e a luz. 23. Três coisas necessárias ao triunfo do homem sobre o mal: a firmeza contra a dor, a mudança, a liberdade de escolha, e com o poder que o homem tem de escolher. Não se pode saber antecipadamente para onde irá. 24. Três alternativas oferecidas ao homem: Abred e Gwynfrey, necessidade e liberdade, mal e bem, o todo em equilíbrio, e pode o homem à vontade largar-se a um ou outro. 25. Por três coisas cai o homem sob a necessidade de Abred: pela ausência de esforço para o conhecimento, pela não ligação ao bem e pela vinculação ao mal. Em consequência dessas coisas, desce em Abred até o seu análogo e recomeça o curso de sua transmigração. 26. Por três coisas retorna o homem necessariamente em Abred, se bem que em outros sentidos esteja ligado ao que é bom, pelo orgulho, cai até em Anofim pela falsidade, até o ponto do demérito equivalente, e pela crueldade, até o grau correspondente de animalidade. Daí transmigra novamente para a humanidade, como antes. 27. As três coisas principais a obter no estado de humanidade: a ciência, o amor, a força moral, no mais alto grau possível de desenvolvimento, antes que sobrevenha a morte. Esse ou não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade, e não o pode ser senão pelo privilégio da liberdade e da escolha. Essas três coisas são chamadas as três vitórias. 28. Há três vitórias sobre Krog e Citral: a ciência, o amor e a força moral, porque o saber, o querer e o poder realizam o que quer que seja em sua conexão com as coisas. Essas três vitórias começam na condição de humanidade e se demoram eternamente. 29. Três privilégios da condição do homem: o equilíbrio do bem e do mal, e, daí, a faculdade de comparar, a liberdade na escolha, e daí, o julgamento e a preferência, e o desenvolvimento da força moral, em consequência do julgamento, e, daí, a preferência. Essas três coisas são necessárias à realização do que quer que seja. Assim, em resumo, o princípio dos seres no seio do universo dá-se no mais baixo ponto da escala da vida, e se não é levar muito longe as consequências da declaração contida na 26ª tríade, pode-se conjeturar que na doutrina druídica, o ponto inicial estava supostamente no abismo confuso e misterioso da animalidade. Daí, consequentemente, desde a própria origem da história da alma, a necessidade lógica do progresso, uma vez que os seres não são por Deus destinados a permanecer numa condição tão baixa e tão obscura. Todavia, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenvolve segundo uma linha contínua. Essa longa vida, nascida tão baixo para elevar-se tanto, rompe-se em fragmentos solitários na base de sua sucessão, mas, graças à falta de memória, sua misteriosa solidariedade escapa, pelo menos por algum tempo, à consciência do indivíduo. São essas interrupções periódicas no curso secular da vida que constituem o que chamamos morte. De sorte que a morte e o nascimento, em uma visão superficial, formam acontecimentos tão diversos que não são, na realidade, mais que duas faces do mesmo fenômeno, uma voltada para o período que se acaba, a outra para o que se inicia. Considerada em si mesma, a morte não é uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus que, rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com nossa vida presente, transporta-nos a novas condições e dá lugar, desse modo, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Assim como a morte, a perda de memória que a acompanha deve ser tomada, também como um benefício. É uma consequência do primeiro ponto, porque se a alma, no curso dessa longa vida, conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção não seria mais que acidental, e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento, visto que esses dois acontecimentos perderiam, desde então, o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. E até mesmo do ponto de vista dessa teologia, não parece difícil perceber até que ponto a perda da memória pode ser considerada um benefício, no que concerne aos períodos passados, em relação ao homem, em sua condição presente. Porque se esses períodos passados constituem uma prova, como a posição atual do homem no mundo de sofrimentos o indica, foram infelizmente maculados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje, representando, para a alma, evidente vantagem, por achar-se ela livre da visão de tão grande quantidade de faltas, bem como dos remorsos deveras acabrunhantes, que daí se originarão.
não a obrigando a um arrependimento formal senão em relação às culpas da vida atual, assim se compadecendo de sua fraqueza. Deus realmente lhe concede uma grande graça. Enfim, segundo essa mesma maneira de considerar o mistério da vida. As necessidades de toda a natureza, a que estamos submetidos neste mundo, e que, desde o nosso nascimento determinam, por uma sentença por assim dizer, fatal, a forma de nossa existência no presente período, constituem um último benefício, tão sensível quanto os dois outros. Porque em definitivo são essas necessidades, que dão à nossa vida o caráter, que melhor convém às nossas expiações e às nossas provas, e, conseguintemente, ao nosso desenvolvimento moral, e são ainda essas mesmas necessidades, seja de nossa organização física, seja das circunstâncias exteriores, em cujo meio somos colocados que, arrastando-nos forçosamente ao termo da morte conduzem-nas, por isso mesmo a nossa suprema libertação. Em resumo, como dizem as tríades em sua enérgica concisão, aí está todo o conjunto, e as três calamidades primitivas, bem como os três meios eficazes de Deus em abrede. Entretanto, mediante qual conduta a alma realmente se eleva nesta vida, e merece alcançar, após a morte, um modo superior de existência? A resposta que dá o cristianismo a essa questão fundamental é de todos conhecida. É sob a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de desenvolver, na intimidade de sua substância, os valores da humildade e da caridade, únicos eficazes e meritórios perante Deus. Bem-aventurados os brandos, diz o Evangelho. Bem-aventurados os humildes. A resposta do druidismo é bem diversa, e contrasta claramente com esta última. Segundo suas lições, a alma se eleva na escala das existências com vistas a fortificar a sua personalidade, através do trabalho sobre si mesma, resultado que naturalmente obtém pelo desenvolvimento da força do caráter, aliada ao desenvolvimento do saber, é o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isto é, nas vidas confusas e mortais, não só por alimentar as más paixões, como também, pelo hábito da tibieza no cumprimento das ações justas, e pela falta de firmeza, no apego ao que prescreve a consciência. Numa palavra, pela fraqueza de caráter. E além dessa falta de virtude moral, a alma é ainda retida em seu progresso em direção ao céu, pela falta de aperfeiçoamento. A iluminação intelectual, necessária para a plenitude da felicidade, não se opera na alma bem-aventurada, simplesmente por uma irradiação graciosa do alto, e não se produz na vida celeste, a não ser que a própria alma tenha se esforçado, desde esta vida, para adquiri-la. A tríade também não fala apenas da falta de saber, mas da falta de esforços para saber, o que, no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito de atividade e de movimento. Em verdade, nas tríades seguintes, a caridade é recomendada no mesmo título que a ciência e a força moral. Mas ainda aqui, como no que toca à natureza divina, a influência do cristianismo é sensível. É a ele, e não a forte, mas dura religião de nossos antepassados, que pertence à predicação e à entronização no mundo da lei da caridade em Deus e no homem. E se essa lei brilha nas tríades, é por efeito de uma aliança com o Evangelho, ou, melhor dizendo, de um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas pela ação da dos apóstolos, e não por uma tradição primitiva. Arrebatemos esse raio divino, e teremos em sua rude grandeza, a moral da Gália, moral que pôde produzir, na ordem do heroísmo e da ciência, poderosas personalidades, mas que não as soube unir entre si, nem a multidão dos humildes. A doutrina espírita não consiste apenas na crença na manifestação dos espíritos, mas em tudo o que nos ensinam sobre a natureza e o destino da alma. Se, pois, nos reportarmos aos preceitos contidos em O Livro dos Espíritos, onde se encontra formulado todo o seu ensinamento, seremos surpreendidos com a identidade de alguns princípios fundamentais com os da doutrina druídica, dos quais um dos mais notáveis é, sem sombra de dúvida, o da reencarnação. Nos três círculos, nos três estados sucessivos dos seres animados, encontramos todas as fases apresentadas por nossa escala espírita, com efeito o que é o círculo de Abrede ou da migração, senão as duas ordens de espíritos que se depuram, através de suas existências sucessivas, no círculo de Gwenfeide, o homem não transmigra mais, desfrutando da suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala, a dos espíritos puros que, tendo realizado todas as provas, não mais necessitam de encarnação, e gozam da vida eterna? Notemos ainda que, conforme a doutrina druídica, o homem conserva o seu livre-arbítrio, eleva-se gradualmente por sua vontade.
por sua perfeição progressiva e pelas provas que suportou, do Anofim, ou abismo, até a perfeita felicidade, em Gwynfid. Com a diferença todavia de que o druidismo admite o possível retorno às camadas inferiores, enquanto o espírito, conforme o espiritismo, pode permanecer estacionário, mas não pode degenerar. Para completar a analogia, não teríamos que acrescentar a nossa escala abaixo da terceira ordem, senão o círculo de Anofim, para caracterizar o abismo, ou a origem desconhecida das almas, e, acima da primeira ordem, o círculo de Selgan, morada do Deus, inacessível às criaturas. O quadro seguinte tornará mais clara essa comparação. Escala espírita versus escala druídica primeira ordem. Primeira classe na escala espírita. Puros espíritos, não mais reencarna, na escala druídica. Selgan, morada de Deus em Gwynfid. Morada dos, bem-aventurados. Vida eterna segunda ordem, espíritos bons. Segunda a quinta classes de espíritos. Espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios, espíritos benévolos. Depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação na escala druídica. Abrede, ciclo das migrações ou das diversas existências corporais que as almas percorrem para chegar de Anofim a Gwynfid. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Sexta a nona classe espíritos neutros espíritos, pseudo-sábios espíritos, levianos espíritos impuros depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação na escala druídica. Anofim, abismo, ponto de partida das almas. Obrigado por ouvir até aqui. Se gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com mais pessoas que querem estudar a Revista Espírita. Até a próxima!